A temporada 2021 da Fórmula 1 terminou com a conquista do título por parte de Max Verstappen. Depois de muita polêmica, em torno do GP de Abu Dhabi, das decisões de Michael Masi, diretor de prova da FIA, como é que vai ficar essa relação entre Mercedes e Red Bull, que já foi explosiva no ano de 2021, nessa temporada de 2022? Primeiro, levando em consideração o que tem sido falado, depois desse final de temporada, acho que, apesar das opiniões variarem bastante sobre as decisões do Michael Masi no GP de Abu Dhabi, a última etapa do ano, que acabou decidindo a conquista do título por parte do Verstappen, apesar de haver algumas controvérsias em torno da decisão, o fato, algo que se tornou unânime, é que o final do campeonato, o final da Fórmula 1 de 2021 foi realmente bastante polêmico. E essa polêmica, mesmo com a conquista do título por parte do Verstappen, a felicidade da Red Bull, essa polêmica não tem como ela deixar de respingar na temporada de 2022. É natural que a rivalidade entre Mercedes e a Red Bull, que foi aumentando gradativamente ao longo de 2021, ela se intensifique ainda mais nesse ano de 2022, principalmente se a gente puder considerar o retorno do Hamilton, a continuidade do Hamilton no grid da Fórmula 1. Por quê? Primeiro que, de acordo com o que vem sendo falado entre os chefes de equipe, a gente acompanhando algumas entrevistas do Christian Horner, chefe da Red Bull, do Toto Wolff, chefe da Mercedes, e até do Helmut Marko, que é o consultor esportivo da Red Bull, a gente pode ver que essa relação entre as equipes continua naquele limite do respeito, da cordialidade, mas que, como a gente já viu em vários episódios ao longo de 2021, precisa de uma faísca para que essa cordialidade toda vá pelos ares, e a gente veja mais trocas de farpas entre os dirigentes, entre os pilotos, que também não deixaram mantiveram aquela relação tranquilo durante boa parte da temporada, mas conforme foi chegando no final, e principalmente nas disputas dentro da pista, ficou evidente que a tensão ela era muito grande. Os pilotos eles saíram do carro sem se cumprimentar. O Verstappen não foi ver o Hamilton depois daquela batida no GP da Itália, em que o carro do Verstappen acabou terminando por cima do carro do Hamilton. O próprio Verstappen reclamou da atitude do Hamilton na Inglaterra, que eles também tiveram uma batida, dessa vez pior para o Verstappen, que abandonou a corrida, e o Hamilton comemorou depois da vitória, e o Verstappen não gostou, já que ele ainda estava no hospital, se recuperando do acidente, que acabou não trazendo nenhuma sequela mais grave, mas que foi mais um motivo mais uma fagulha aí nessa crescente tensão entre as equipes, que inevitavelmente chega à direção, chega aos chefes, e o Toto Wolff, o chefe da Mercedes, e o Christian Horner, chefe da Red Bull, não economizaram nas trocas de farpas, não economizaram nas discussões ao longo de todo o ano de 2021. Para 2022, é claro que o mais importante é que os carros continuem competitivos, Então, assim, se a Mercedes e a Red Bull estiverem em posições de não disputar o título, algo que é realmente difícil, então é natural que essas tensões acabem diminuindo um pouco, Porque é justamente aquela a explosão, a vontade de ser campeão, a história, alcançar a glória de levantar a taça da Fórmula 1 é justamente o que move essas equipes, esses pilotos, esses dirigentes tão à frente, de forma que eles acabam entrando em rota de colisão constantemente ao longo de um ano inteiro de disputa. Então, partindo do ponto em que os dois carros vão continuar no topo da Fórmula 1 disputando o título, então a gente pode esperar que essas tensões elas se intensifiquem ainda mais. Recentemente a gente viu uma entrevista do Christian Horner tratando o Toto Wolff, o austríaco chefe da Mercedes, como uma fera diferente, Então a gente pode ver pelas declarações dos dirigentes, a gente pode ver pela própria pelos acontecimentos que acabaram envoltos
acabaram tomando conta do noticiário da Fórmula 1, né, em relação à disputa do título de 2021, a gente pode ver que essa rivalidade ela não acabou. Essa rivalidade, pelo contrário, eu acredito que ela vai se intensificar ainda mais no ano de 2021, depois da conquista por parte do Verstappen do título mundial, né, em um final bastante controverso, um final bastante polêmico, que a gente não viu, por exemplo, o Hamilton se manifestar desde o dia em que perdeu o título para o holandês, né? Até hoje, o Hamilton ainda não se manifestou publicamente, enfim, ainda aguardando a própria investigação da FIA sobre os acontecimentos, né, da última etapa do ano passado. Mas justamente essa conquista do título por parte do Verstappen, tudo aquilo que aconteceu na última corrida, as decisões do Michael Masi, a própria pressão, né, dos dirigentes de cada uma das equipes em cima da direção de prova para que a decisão fosse a melhor para cada uma das equipes, né? Porque a pressão ali pelo rádio, que a gente acompanhou nas transmissões de 2021, ela acontece com frequência, né? Não só o Christian Horner, não só o Toto Wolff, o próprio Jonathan Whitley da Red Bull também, né, se envolveu bastante ali nas discussões com a direção de prova pelo rádio. Então, depois de todo esse, né, e antes disso também, com a polêmica da asa móvel da Mercedes no Brasil, né, a própria reclamação da Red Bull sobre o motor apimentado que a Mercedes colocou primeiro no Brasil e depois na Arábia Saudita, né? Então, todas essas reclamações, todos esses entreveros que aconteceram dentro e fora das pistas, né, eles acabaram culminando em um final de campeonato dos mais espetaculares que a gente já viu. E apesar dos erros da direção de prova, né, que acabaram condicionando de certa forma o resultado, a polêmica em torno do título do Max Verstappen é absolutamente justo, né, pelo que o Verstappen fez ao longo do ano. Enfim, foi um piloto que dispensa comentários, né, a temporada de 2021 do Verstappen, né, nas 22 corridas do ano, o Verstappen terminou sem ser em primeiro ou segundo uma vez, né, na Hungria, quando ele tomou ali uma pancada logo na largada, ficou com o carro bastante avariado, teve que se arrastar ali até o final da corrida. Em todas as outras, obviamente nas que ele não abandonou, o Verstappen terminou em primeiro ou segundo lugar, ou seja, é muito complicado a gente questionar o merecimento, né, de um piloto que batalhou tanto ao longo do ano, apresentou grandes resultados em relação à conquista do título. Porém, não dá para negar que as decisões do Michael Masi na última corrida realmente mudaram o panorama, que parecia que ia terminar com mais uma conquista do Hamilton, né, que ia enfim bater o recorde do Schumacher, se tornar isoladamente o maior vencedor, o maior campeão da história da Fórmula 1, e não conseguiu. Então, depois de toda essa polêmica, depois de tudo que aconteceu ao longo do ano, as reclamações, as trocas de farpas, as batidas, então, prevendo que Mercedes e Red Bull vão continuar batalhando pelo título em 2022, então as tensões entre as equipes, eu acho que elas tendem a aumentar ainda mais. O Toto Wolff, a Mercedes e o Hamilton não vão aceitar uma nova derrota. É natural que a gente espere, né, um retorno do Hamilton com a faca nos dentes, mordido pela perda do título na última volta da última corrida da temporada passada, enquanto pelo lado da Red Bull, Verstappen, Christian Horner, Helmut Marko, a intenção deles é, obviamente, manter né, a equipe no lugar mais alto do pódio, se possível, acrescentar aí o título do Mundial de Construtores nessa próxima temporada, algo que não foi possível em 2021, né? E, é claro, se preparando cada vez mais, né, para aguentar cada tipo de tentativa da Mercedes de conseguir reverter essa situação, porque na Fórmula 1 a gente já está acostumado a ver que as equipes realmente fazem de tudo, dentro e fora das pistas, para conseguir, né, uma vantagem, mesmo que mínima, mas que vai fazer diferença dentro da pista nos finais de semana de corrida. Então, depois de toda a tensão que a gente viu no ano de 2021, depois de todas as discussões, as trocas de farpas, né, os próprios pilotos, que uma relação que foi se deteriorando bastante ao longo do ano, acredito que 2022 vem aí um ano com mais polêmica ainda, né? Talvez não em relação às decisões de direção de prova, né? Talvez não em relação a punições fora da pista, que é algo que a gente não busca tanto ver, mas sim nas disputas, nas trocas de farpas, na evolução de cada carro, na evolução de cada equipe, em busca de um resultado melhor nesse ano de 2022. Meu nome é João Pedro Nascimento, se inscrevam e curtam o canal, deixem aqui na caixa de comentários o que vocês acham que pode acontecer nessa treta Mercedes-Red Bull nesse ano de 2022,
e um abraço, eu vou ficando por aqui.